Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Reinaldo e Sabrina. Oi, Mi, Fernanda, todos vocês, sejam todos bem-vindos em mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. Hoje teremos uma participação muito especial. Maíra Dourado estará aqui conosco, uma querida, muito estudiosa que defende a infância. Oi, Nath! Que saudade, Sabrina! Oi, gente! Que bom encontrar vocês todos os dias aqui. Fico muito feliz. Vou já autorizar a entrada da Maíra para a gente já começar. Oi, tudo bem? Tô bem sim, e você, Maíra? Também. Boa tarde para quem está aí online. Boa tarde para você também. Hoje é um encontro gostoso, né? Nós já Aham. conversamos, alinhamos as nossas conversas e hoje estamos aqui para mais um encontro da jornada, falando de brincar. Eu queria falar um pouco para os seus seguidores, seus amigos, as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Tem muita gente aqui conhecida que está há mais tempo conosco, tem participado da jornada desde o dia primeiro, desde a primeira live com a Rosinha, não perde uma, mas também tem bastante gente nova que está chegando aqui. Sejam bem-vindos. Meu nome é Selma Monteiro, sou professora de educação infantil, pedagoga e formadora de professores. Eu tive pensando sobre a hipótese de as pessoas estarem, sabe, Maíra, perguntando assim, mas o que está acontecendo com a Selma engajando esse bando de gente para falar de brincar justo no meio de uma pandemia? Acho que ela está ficando louca, totalmente desconectada. Será que é isso? Não é, viu, pessoal? É exatamente porque nós estamos aqui, todos nós professores engajados, assim, com uma ânsia de aprender para fazer o seu melhor, é que nós pensamos em reunir tanta gente bacana, tanta gente sabida, tanta gente generosa para falar sobre brincar. Na verdade, a jornada falando de brincar começou de um sonho, né? Porque a semana que vem, né, a Aliança pela Infância realiza no mundo todo a Semana Mundial do Brincar, mas esse ano não terá. Esse ano não poderemos reunir as crianças em espaços coletivos para brincar. Mas a gente não poderia deixar de falar sobre isso, mesmo aqui, né, online. Foi esse o desejo, né, de aproveitar esse tempo que os professores estão disponíveis, interessados em aprender, para a gente falar sobre isso. E toda essa ciranda de gente bacana está aí hoje a Maíra, mais uma das convidadas. Serão mais de 25 pessoas para falar sobre brincar toda essa jornada em diferente viés, né? 5 blocos de conteúdos. E hoje a Maíra traz importantes reflexões para nós. Quem está chegando aqui ainda não assistiu os objetivos da jornada ou não viu ainda a programação, passa lá nos destaques do Sala de Aula Organizada que tem lá. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, agradecer minha parceira Heloísa. E antes de eu apresentar a Maíra para que ela comece toda a sua conversa, eu queria apresentar duas referências bibliográficas. Todos os encontros, quem está aqui já está acostumado, mas quem está chegando agora, todos os encontros eu trago alguma referência para que a gente possa, quem sabe aí, estimulando o professor a adquirir o seu acervo de pesquisa, alguma coisa do gênero, né? Então, vai inspirando outras pessoas a buscar. O primeiro eu já mostrei na live, mas eu tenho que repetir porque é muito importante, são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Tem muita gente que conhece a BNCC, mas não conhece a diretriz. E a gente precisa partir daqui, porque esse documento também é muito importante.
O outro livro que eu quero trazer, já trouxe em outras lives, mas hoje é muito oportuno mostrá-lo, é este. Práticas Comentadas para Inspirar, da Editora do Brasil, que traz algumas referências muito bacanas, já consolidada, né, com a BNCC. E eu vou ler um pequeno trechinho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando e vamos falar hoje também. Vamos lá. Brincadeiras fazem parte do contexto de qualquer cultura. Brincadeiras alargam sentidos, promovem interações e aprendizagens, são cheias de significados e ressignificados. Brincadeiras dão lugar à linguagem, são pontes entre as gerações do presente e do passado. São possibilidades de resgate, promovem descobertas e saberes. As brincadeiras apresentadas pelo professor, pelos pais ou inventadas pelo grupo de crianças unificam corpo e mente por meio da cultura. São invenções da cultura infantil que, segundo Adriana Friedman, é um tecido de fios diversos, da cultura da família, da cultura criada pela criança a partir da sua natureza, da cultura da escola, da cultura dos grupos. As brincadeiras são reveladoras da potência do pensamento infantil e de todo o ato criador das crianças. São terrenos férteis de pesquisa que possibilitam às crianças também ser protagonistas da sua cultura. Eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, Maíra, com quem eu estabeleço um vínculo muito afetuoso. Ela é minha professora, né? Eu faço parte do grupo de estudo de documentação pedagógica e a Maíra é uma pessoa inspiradora. Para quem não conhece o trabalho dela, precisa conhecer, fazer parte dos grupos. Tudo que ela promove é de muita qualidade. Então, eu quero ler para vocês aqui o currículo dela, mas não é nada diante do que ela faz, gente. Precisam conhecer de perto. Maíra é pedagoga, mestre em educação e atua como coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Educação de Goiânia. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Educação na Infância da PUC de Goiás, o GEPSEI. Ela é criadora da página escutatória e uma pessoa dedicada ao estudo, à pesquisa, e aí veio hoje trazer essa oportunidade única de nos brindar com toda essa competência, essa sapiência, essa generosidade de contar para nós o que ela sabe, né, sobre o brincar e a importância dele na vida das crianças. Maíra, muito obrigada de coração e fique à vontade para falar tudo que você aí escolheu para a nossa jornada. Primeiro eu queria agradecer, Selma. Eu não sei, tá me ouvindo bem? Estou sim. Tá? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema específico, que quem me conhece sabe que não é só brincar, não é só a brincadeira, como se fosse um tom pejorativo, né, disso, dessa atividade tão importante para a criança. Então, eu gostaria de agradecer também quem está aqui online, já vi algumas pessoas que eu conheço, vou dar uma boa tarde, que ainda não é boa noite, né? Então, eu vou começar a minha fala e fique à vontade, tá, Selma? Se você sentir vontade de falar qualquer coisa, fique à vontade. Ou se eu falei alguma coisa, não ficou muito clara, né? Então, eu estou aqui para deixar mais claro ainda esse tema, tentar deixar um pouquinho mais claro esse tema para os professores, para as professoras, tá bom? Perfeito, obrigada. Bom, então, eu organizei um roteiro, assim, de fala, porque como a gente começa a falar, a gente vai se perdendo, e eu não quero me perder, justamente para que mais pessoas possam entender esse assunto de hoje, que é a brincadeira e as interações. Da onde que vem esse trecho, né? A brincadeira e as interações. Então, vem das diretrizes, e nas diretrizes é colocado que o currículo tem como eixo, o currículo da educação infantil tem como eixo a brincadeira e as interações. Então, eu estou falando de um lugar muito específico,
que é a educação infantil, que é a educação institucionalizada, que é essa do âmbito escolar. Bom, mas o que quer dizer quando eu falo, então o currículo tem como eixo a brincadeira e as interações? O que isso tem a ver com a gente lá na instituição? O que significa isso? Bom, eu trouxe 2 pontos para a gente pensar. O primeiro ponto é que quando eu considero a brincadeira e as interações, necessariamente eu estou rompendo com uma ideia escolarizante. E o que isso quer dizer? Eu não estou dizendo de um fundamental mais fácil. Eu não estou dizendo que eu sou contra a escola, porque aí tem algumas pessoas que falam, não é escolarizante, então é contra a escola. Não. É uma oposição. Quando a gente fala que para romper com esses aspectos escolarizantes, é uma oposição. Mas é uma nítida oposição contra essa fragmentação do conhecimento. Do corpo, né? Separação corpo e mente. E também a gente vai romper, a gente vai se distanciar de uma ideia de que a gente precisa ficar o tempo todo dizendo para as crianças o que elas devem ser, o que elas têm que pensar, falar, agir. Então, a gente já rompe com uma ideia de um processo educativo estéril, já rompe com uma ideia de um currículo prescritivo. Então, quando eu falo que tem esses 2 eixos do currículo, isso significa muito, porque o currículo ele vai se estruturar nisso, então, na brincadeira e nas interações. Esse é o primeiro ponto. Então, rompe com essa ideia escolarizante, rompe com uma ideia de um currículo prescritivo e rompe com uma ideia de que a gente tem que ficar controlando a criança no modo dela ser e estar no mundo. Bom, e o segundo ponto é que revela uma criança ativa. Eu não posso pensar numa ideia de brincadeira e interação de uma criança passiva. Eu não consigo imaginar uma criança que brinca e uma criança que interage numa criança que está sentada o dia inteiro numa cadeira. Também não combina. Né? Então, quando traz esses 2 eixos, necessariamente deixa claro para a gente a ideia que está por trás. Então, está a ideia de uma criança que é ativa. Eu não consigo pensar numa criança que recebe, ela só recebe, que ela é passiva e que é uma folha em branco, né, para ser preenchida. Bom, outra questão que é importante falar, que quando a gente diz, né, sobre essa criança que é ativa, necessariamente eu não estou dizendo de um lugar onde a criança tem que ficar. Esse tempo todo parada, né, sentada, ouvindo, decorando letras, preenchendo tarefinhas. Não é desse lugar, porque se for desse lugar, eu estou dizendo de uma criança no aspecto mais de passividade. E que ela vai ter os seus momentos de brincadeira, que geralmente são 20 minutos aí de pátio, ou onde a escola, se for recreio, e naquele momento específico, de 4h20, vamos supor que ela fica num turno, ela vai ter 20 minutos para ela poder ser criança, né? Para poder brincar, para poder se expressar, enfim. Também não é desse lugar. Não é uma concessão. A brincadeira não é uma concessão. Não é um favor que a gente faz para a criança. Então, a gente tem, e eu vou falar isso mais detalhadamente, a gente tem a obrigação de saber sobre essa brincadeira e sobre essa interação. A gente tem a obrigação. Justamente para a gente não achar que está fazendo favor para a criança. É obrigação nossa entender isso. E como que eu vou estruturar ali na instituição esse tipo de estrutura mesmo, né, de currículo e colocar isso em prática. Bom, então eu já falei desses 2 pontos, eu gosto de ficar voltando, né, para não se perder. Então, o primeiro ponto é o rompimento, né, dessa ideia escolarizante, e o segundo é uma ideia de criança ativa. Isso já deixa a gente preparado para entender que quando eu falo em criança ativa, eu não estou falando daquela criança
que só responde um estímulo do adulto. Eu não estou falando de estímulo-resposta, né? Eu não estou falando de uma criança silenciada. Está por trás de uma concepção de criança muito forte, muito clara, que daqui a pouco também eu vou falar mais um pouquinho. E aí a gente acaba chegando num ponto que para mim é muito preocupante, né? Dessa criança que é ativa, que é capaz, a gente chegar nos jargões. Tornou-se jargões. Então é aquilo que fala, todo mundo diz, mas ninguém entende de verdade o que está falando. Isso é um sério problema na área educativa, porque você lê um trecho, você lê alguma parte de alguma coisa e começa a usar isso no vocabulário sem saber realmente o que está dizendo. Então, quem faz os grupos, né, Selma, a gente para pensar sobre isso profundamente, para a gente não ficar falando da boca para fora. Então, quando a gente entende que essa criança é ativa, que ela tá em permanente atividade, mas que ela também é protagonista, potente, capaz, e assim por diante, né? Há professores que ainda entendem que essa criança protagonista e capaz e ativa é aquela que, por exemplo, termina a atividade primeiro. Ela foi a mais rápida, ela foi a que entendeu mais rápido, que é um tipo de interpretação muito comum, porque ela está respondendo lá e ela fez rápido, ela foi capaz de fazer muito rápido, respondeu Gente, muito rápido, rendeu muito, e é uma interpretação muito equivocada. Porque não sim, significa que uma criança que responde rápido uma atividade, que fica preenchendo papel, de que ela que está sendo garantido para essa criança seu desenvolvimento integral. Pelo contrário, a gente suspeita, né, desse tipo de prática como se priorizasse uma preparação para o fundamental. Então, se eu estabeleço os dois eixos do currículo, eu já rompo com isso. Não é uma preparação para o fundamental, não é colocar essa criança para ficar fazendo tarefa o tempo todo. Até porque se eu coloco ela o tempo todo sentada fazendo tarefa, eu não garanto essa brincadeira e eu não garanto essa interação verdadeira. Essa interação mais complexa, que é a que ela precisa. Não essa estéreo que ela fica só respondendo. Bom, e aí, quando a gente vai pensar nessa questão da criança, a gente vai pensar nessa atividade, porque a criança, desde quando ela nasce, ela busca construir sentido sobre o mundo. Desde o momento que ela nasce, ela está tentando entender quem é ela nesse mundo e que mundo é esse. Só que quando ela vai para uma instituição, a gente precisa entender isso muito mais profundamente para a gente fazer com que a gente entenda as minúcias que envolvem a aprendizagem desde os bebês até as crianças pequenas, que são as crianças de 4 e 5 anos. Bom, e aí essa atividade da criança, de tentar interpelar o mundo, de entender esse mundo, de agir nesse mundo, faz com que ela se torne produto, resultado de uma cultura que vem da tradição do universo adulto. Então, a criança ela já chega no mundo numa cultura de uma tradição adulta. Só que, além dela ser resultado dessa cultura, ela também produz cultura. Ela não só recebe, ela também produz. Quando ela produz cultura, é uma cultura muito específica, que é a cultura da infância. Essa cultura da infância, ela precisa ser entendida para que a gente compreenda os modos das crianças. Há uma ênfase na cultura do adulto. Então, se você chega, por exemplo, na instituição
que é uma vitrine do trabalho do adulto e você não consegue enxergar nada da criança, o que está sendo valorizado ali não é a cultura da infância, é uma cultura que é do adulto. Ai, tem gente falando que está travando, que está travando. Deu tudo certo aqui. Tá me ouvindo? Eu estou. Ah, tá. Então tá, porque travou para mim também um pouquinho. Bom, Tá. então ela não é só resultado dessa cultura, ela é produtora de cultura. E o que que significa eu falar que essa criança é produtora de cultura? Bom, aí eu trago, eu gosto muito das discussões do Manuel Sarmento, ele discute a sociologia da infância, e ele fala de uma gramática da cultura da infância. Olha só para a gente entender de interação e de brincadeira, como a gente precisa conhecer vários outros aspectos, né? De desenvolvimento, da sociologia, enfim, da psicologia, um monte de desenvolvimento e um monte de coisa. Então, quando o Manuel Sarmento ele diz que há uma gramática na cultura dessa infância, é porque tem algo que é inerente, que é desse universo infantil e que não é do adulto. Então, ele vai falar, por exemplo, da semântica, que é uma característica dessa gramática da cultura infantil, que é a criança como capaz de construir significados autônomos. A criança tem um modo próprio de interpretar esse mundo. É um modo que é dela, que não é do adulto, não é do jeito do adulto. E não precisa ser, porque à medida que ela for desenvolvendo, ela vai se tornar adulto e, consequentemente, ela vai entender esse mundo de uma outra forma, né? Bom, e aí o que seria isso, né? De construir significados autônomos. Por exemplo, quando uma criança ela diz era uma vez e vai contar uma narrativa, ela não está falando de uma era uma vez de um passado remoto. Ela está falando era uma vez, dessa vez aqui, agora. Ela não tem essa distinção temporal, remota, igual eu, Sim, adulto, vou contar uma história do era uma vez. Isso é sim. característico da infância, esse aqui e esse agora. Tanto na narrativa quanto na manifestação, seja de manipulação, enfim. É do aqui e do agora. Isso é uma característica da cultura da infância. Outra característica, né, dessa gramática que o Manuel Sarmento vai falar é da sintaxe, que é a capacidade da criança em articular elementos da representação. O que é isso? A criança, quando ela diz que ela é um super-herói, ela vira o super-herói. Ela realmente acredita que é o super-herói e ela se torna um super-herói. Isso também é característico da cultura da infância, que se diferencia do modo como o adulto. Se ele se fantasiar, ele sabe que ele está fantasiado, que aquilo ali é um, Um jogo. é um jogo, é um faz de conta mesmo, né? De verdade, que ele está ali consciente de que não é da realidade. E a criança não, ela acredita verdadeiramente nisso. E outro aspecto da gramática, da cultura da infância, é a morfologia, que são as formas que constituem a cultura da infância. Então, são os jogos, os brinquedos, os gestos e o próprio modo de narrar da criança, que é próprio da criança. Assim, eu costumo muito falar sobre isso. A própria Carla Rinaldi, se eu não me engano, é o Bronner que discute isso também, que as crianças elas vão pensar por metáforas, elas vão narrar a partir de metáforas, elas vão falar a partir de metáforas. Então, isso também é muito característico de um universo que é da infância. Então, quando é um documento que é mandatório, né? No caso, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que já de pronto, assim, de imediato, coloca a brincadeira e as interações, por trás disso tem todos esses elementos e muitos outros que eu estou falando aqui para vocês agora. Em duas palavras: brincadeira, interações. O que está por trás disso? Uma infinidade de coisas.
E muitas vezes esses dois eixos do currículo, eles passam despercebidos. É como se fosse, sabe, mecânico, brincadeira, interação, mas não para pensar o que que isso significa de verdade. A gente precisa parar para pensar o que que significa de verdade. E essa configuração dos eixos, ela também passa ali depois para a BNCC. Ela não é negado isso. Pelo contrário, ele se estrutura a partir disso. Um outro ponto que eu acho muito importante de falar, já que a gente está falando de documentos mandatórios, é que quando se estabelece uma diretriz curricular, que é lá em 2009, quando tem a resolução, cai necessariamente já em desuso os referenciais. Gente, e é muito comum as pessoas acharem que os referenciais ainda são referenciais. E não são. Então, a gente hoje, atualmente, quais são os documentos, né, que nos orienta, né? São as diretrizes e a BNCC. E, claro, cada estado e município tem organizado aí o seu documento curricular. Mas isso precisa ficar muito claro, porque para muita gente não é claro. E vão lá nas referências, estão falando de RECNEI ainda, gente, já passou, já foi. Né? Assim, a gente estudou bastante e avançou. Né? Então, isso também precisa ficar muito claro. Também, né, Maíra, tem um equívoco ainda fazendo menção ao referencial, né, alinhando o BNCC tá. Então, esse campo aqui é aquela área. Então, espaços, tempos, natureza e sociedade. Então, também tem esse equívoco, porque o que é importante destacar é a ideia, a concepção dessa aprendizagem que é outra, né? Sim. Além de ser uma nomenclatura nova, mas não é só o nome que mudou. Não. Então, isso é muito importante destacar. Não, inclusive, quando a gente coloca brincadeira e interações, eu não estou falando de conhecimento compartimentado. Eu não estou falando de disciplinas. Gente, ter esses dois eixos do currículo, isso aí é de uma riqueza sem tamanho. O nosso currículo no Brasil, ele é muito avançado, assim, em termos teóricos e de fundamentação. Então, se eu estabeleço brincadeiras e interações, então não entra isso, não cabe isso. E aí, quando eu falo da cultura da infância, assim, lógico que é de modo geral, gente, não dá para aprofundar numa live, assim, são pontuações, tem muitas outras discussões, mas o que a gente precisa ter claro? Então, quando eu falo brincadeira e interações, por trás disso fica subentendido que se reconhece que existe uma cultura que é da infância e que ela é valorizada. E se tem essa cultura que é da infância, necessariamente quem vai ganhar uma centralidade é a criança, o sujeito criança. Tudo é muito interligado, assim, tudo faz muito sentido, né? Não é nada uma coisa longe da outra. Então, quando eu falo isso, né, da questão de a criança como centro, né, dessas discussões educativas, eu quero entrar mais agora especificamente na discussão das interações. E outra coisa que é importante falar, viu? Interações e brincadeira, eles são indissociáveis. Só que, para discussão aqui na live, eu separei um pouco para a gente poder entender, para ficar mais didático, tá? Mas eles são indissociáveis. A gente não pode pensar como se eles fossem algo separado. Bom, quando eu falo interação, eu estou falando de uma perspectiva muito específica do desenvolvimento, de aprendizagem e desenvolvimento. Eu não estou falando de qualquer uma, é uma específica. A diretriz deixa muito claro a importância das relações e das interações para a constituição do sujeito. E no contexto educacional, a gente tem a obrigação que a criança tenha uma construção de uma imagem positiva de si. Não é qualquer imagem, é uma imagem positiva de si. Nós, como profissionais, a gente tem essa obrigação. Então, se é um lugar de constituição do sujeito, é de um sujeito que se sinta bem consigo.
Não é de qualquer jeito. E aí o indivíduo, nessa ideia de interações, ele precisa estar em relação com o mundo, com a cultura, com outros sujeitos, para se tornar humano. A gente não se torna humano de qualquer jeito também. A gente precisa de estar na cultura, a gente precisa estar em relação com o outro. E para a gente aprender e se desenvolver, a gente também precisa estar nessa relação. Não é uma relação falsa, né? Assim, a falsa eu digo assim, o adulto fala, a criança ouve, é uma relação unilateral. Não é isso. É uma relação dialógica mesmo, dos dois lados, né? Participativa. Bom, e aí quando eu falo isso, a gente vai pensar, tá, então as interações são muito importantes. Por que a criança, então, vai para uma instituição educacional? Por que ela vai para uma instituição institucionalizada? Uma criança que está em casa, uma criança sozinha, vamos supor, uma criança que não tem irmãos, ela se relaciona de forma diferente com sua família, não é do mesmo modo que ela poderia se relacionar com professores e outras crianças. E nessa relação, se uma criança fica só no âmbito familiar, por exemplo, há uma grande chance de ter um aspecto do abandono. Aquela criança fica muito tempo em tela, ela não tem uma relação mesmo intensa, efetiva. Isso traz atraso no desenvolvimento. Ou ainda, uma criança que tem um excesso de permissividade em casa, que é uma outra questão. Então, a criança não sabe o que é realmente esse mundo, porque o mundo não tem essa permissividade. Ou ainda um contexto de muita repressão. Embora a gente tenha um mundo que seja repressivo, que tenha normas e tal, não é ao ponto de ser violento, assim, específico, direto, né? Embora tenha milhões de violências que são simbólicas, enfim. Bom, então, se eu penso nisso, numa criança que está em casa, que vive esse tipo de relação, a gente tem que pensar num outro tipo de relação que ela vai ter na instituição. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente tem que ficar lendo muito, porque quando a gente fala nessa relação não é de qualquer jeito. Então, quando ela vai para um contexto escolar, ela entra em contato com outras pessoas, com outras crianças, com outros objetos, de forma intencional. Não é também de qualquer jeito. E essa criança, ela tem um encontro com desiguais e há um estranhamento, porque não é a casa dela, não é a família dela. E nesse estranhamento, que não é só imediato, ou aquele objeto que eu não conheço, aquela pessoa que eu não conheço, se dá também pela interação, né? pela relação, contribui para um salto de pensamento. Então, ela precisa desse estranhamento, ela precisa disso. Por exemplo, uma criança que oferece um pedaço de madeira para a outra e pede para tirar uma foto. Aquele pedaço de madeira, para aquela criança que acabou de receber, ela deixa de ser madeira no mesmo momento. Ela passa a ser um celular ou uma máquina fotográfica. Então, ali já teve uma mudança, ali já teve uma alteração, ali já não permaneceu do mesmo jeito. Então, esse estranhamento, isso que é do diferente, né? Isso que vão trazer outros elementos, é o que é muito rico na educação infantil. A gente a outra criança não vai fazer para agradar, pelo contrário, os conflitos também são positivos, né, em certa medida, se a gente for falar em termos de desenvolvimento, porque quando a criança está em conflito com a outra, e é muito comum isso, se ela resolve sozinha ou se ela tem uma mediação para resolver, ela conhece num conflito mais sobre ela, o outro e o mundo. Porque o mundo tem regras, não é de qualquer jeito do que ela pode fazer, do jeito que ela acha que tem que fazer. Então, tudo que envolve a complexidade dessas interações diz respeito a gente aqui, né? Nós que fazemos parte da educação infantil. E aí, cada criança, nessa interação, nessas relações que são muito intensas, tem uma forma única de se relacionar. Não é padrão, não é padronizado. Então, o modo que eu me relaciono com o mundo é diferente do seu modo de se relacionar com o mundo. A gente tem histórias diferentes, a gente tem famílias diferentes, enfim, a gente tem um percurso que é diferente. Então, cada criança também tem a sua especificidade.
ela vai se relacionar com o mundo de uma forma. E nessa forma de se relacionar com o mundo, ela também se constitui de uma forma diferente do outro. Não é padronizado. Nossa, mas é muito complicado a gente pensar isso. Como numa sala com 30 crianças, meu Deus. É justamente isso que acontece. São 30 crianças, 30 formas diferentes de atribuir sentido para esse mundo. Porque nós não somos iguais, né? E que bom que nós não somos, né? Sim. E isso num contexto coletivo de interações intensas, né? Que envolvem longos períodos de tempo. É muito importante a individualização da criança. A criança precisa entender que ela não é o todo, que ela é ela e que o grupo é o grupo. Ela precisa dessa diferenciação por parte do adulto, inclusive. Ela precisa dessa individualização. Então, os adultos precisam enxergar as crianças no grupo e também de modo particular. Se eu padronizo demais, se está o tempo todo grupo, eu dificulto esse reconhecimento da individualidade. Né? Nós adultos, quando nós estamos em grupo, e às vezes a gente deseja, sei lá, ficar sozinho, ou fazer algo diferente do grupo, né? Não ser a mesma coisa que o restante está fazendo, a gente tem esse ok. Nossa, tudo bem, quer ficar sozinho, quer fazer outra coisa. Mas aí quando é com a criança, nossa, coitada, de jeito nenhum. Ela tem que estar fazendo igual o que está todo mundo fazendo no mesmo tempo, na mesma hora ali, todo mundo junto. Isso não é legal para a criança. Ela precisa das individualizações. Então, quando eu falo isso, dessas interações e desses momentos mais individualizados, não é que é proibido ter grande grupo, não, gente. Porque as pessoas, elas têm a tendência de entender por extremos, né? Não é proibido, mas... Isso. E a gente tem a tendência, na nossa prática, de tudo ser coletivo. Tudo ser coletivo. Então, a criança, ela passa o tempo todo nessa coletividade e ela não consegue se enxergar como única ali, naquele meio, né? Então, o professor, ele precisa ter esse olhar da individualização dessa criança. Ela, inclusive, tem que ter direito a essa individualidade. Por que a gente fala que numa sala, num agrupamento, é preciso organizar em pequenos grupos um espaço mesmo que garanta esses microambientes, vamos dizer assim, para que a criança realmente ela tenha o direito de escolha e que ela também possa, em alguns momentos, se ela não quiser, ela também não participar, entende? Assim, ela tem que ter essa abertura para suas escolhas. Quando ela escolhe, né, um determinado lugar para ela ter acesso às suas investigações, enfim, ela também está conhecendo sobre ela, né? Então, não só no gosto, não gosto ou não gosto, né? Mas também das suas... o que ela tem de facilidade, dificuldade, o que ela vai superar, enfim. Então, quando eu falo nessas interações como eixo, eu preciso garantir na instituição esses momentos organizados em pequenos grupos, né? E que isso vai se dar pelo espaço. Então, eu vou organizar o espaço ali do agrupamento nesses pequenos grupos. E nesses pequenos grupos, o professor consegue ter um olhar mais individualizado. Ele consegue, porque a criança, ela não tem que ficar dependente do professor. Pelo contrário, ela tem que ter autonomia naquela sala, naquele agrupamento. Até porque ela faz parte daquele agrupamento, né? Então, não é só o professor que faz parte, ela faz parte. Então, quando descentraliza essa figura do adulto, eu garanto relações mais sólidas, né, entre as crianças, elas vão resolver entre elas, ou os bebês vão estar em livre movimento, brincadeira livre. Então, eu descentralizo uma visão de professor,
quando eu coloco aí as interações e a brincadeira, eu descentralizo essa figura do professor, mas eu também não nego o seu papel fundamental. O professor ele tem um papel fundamental junto ao grupo, mas não é de ficar o tempo inteiro determinando ali onde um vai sentar, o que vai fazer, o que vai pegar. Isso não é uma interação de participação, dialógica, né? Que vai de mão dupla, né? Quando a gente fala de interação, gente, interação inclui dois movimentos, do sujeito para o mundo e o mundo para o sujeito. Não tem como eu pensar numa interação que é só vem lá do mundo, no caso, um adulto, para criança. Metade, né? Uhum. Isso. Então, não existe isso. Então, a gente tem que pensar nesse movimento. Bom, então, pensando nessas questões aí da interação, eu já tenho que ter posto que algo que é muito importante e que a gente não pode perder de vista é a garantia mesmo das relações. Criança com a outra criança, criança com o professor, criança com idades diferentes se relacionando. Porque é uma preocupação exagerada, inclusive, de crianças de 5 anos que não pode ficar com de 2. Gente, elas vão aprendendo a cuidar uma das outras. Se não interage, não aprende, né? A gente aprende nas interações, inclusive, né? Então, de idades diferentes. E a criança precisa ter tempo para essa interação. Não é um momento lá dos 20 minutos do recreio. Não. Isso não é interação verdadeira que eu tô falando aqui, tá? Então, esses aspectos que eu tô falando aqui de interação, gente, é o básico, do básico do básico, tá? Porque tem muitas coisas que a gente poderia discutir aqui sobre interação. Bom, e aí eu vou agora para a brincadeira, que não está dissociado, né, das interações, que é uma visão mesmo que a criança aprende nessa relação com o meio. O documento das diretrizes, vocês vão ver que está escrito lá assim, as interações e a brincadeira. Não está no plural. E não é por acaso, gente. É o reconhecimento, inclusive, de que essa brincadeira, na verdade, nem é reconhecimento, assim, é uma ênfase. É uma ênfase. De que essa brincadeira é um direito. Direito à brincadeira. Então, ali naquele documento, porque eles podiam colocar assim, ó, as brincadeiras e as interações, mas é as interações e a brincadeira. A brincadeira como direito. A criança tem o direito de brincar. E aí esse direito, ele já vem reconhecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nas diretrizes, vem como uma ênfase, né? Como um reforço a esse direito. Só que aí não é qualquer brincadeira, não é a brincadeira que a criança tem na casa dela. Não é o mesmo jeito que ela tem na rua da casa dela, de modo espontâneo, que é muito significativo também, mas na instituição tem uma outra configuração. Bom, então o documento reconhece essa brincadeira, além de tudo, como um direito. Então a criança tem o direito de brincar. Ela não tem que ficar sentada por 3 horas seguidas, 3 horas e meia seguidas. Ela não pode, né? Ela nem pode ficar. E aí, criança que não fica muito tempo sentada ainda é vista como indisciplinada, não entende que é característica do momento que ela está vivendo da vida, né? Enfim. E aí, além desse direito adquirido, a brincadeira é condição para a aprendizagem da criança. É uma condição. Pensa bem, gente. Para a criança aprender, ela precisa brincar. Ela precisa simbolizar. Ela precisa interagir. Então, se eu entendo que para a criança aprender, que é um modo próprio, né, da criança aprender, ela precisa brincar, então o que eu tenho que garantir no cotidiano? Muito tempo de brincadeira. Ah, mas é aquela brincadeira que eu pego um monte de encaixe, jogo lá no meio da sala e deixo os meninos jogar para tudo quanto é lado e eu tô lá no celular sentada? Não. Isso é abandono da criança.
E isso é abandono. E eu sei que acontece muito na realidade das instituições. Então, isso é abandono. Não é porque a criança ela tem vamos dizer, essa grande capacidade de iniciar uma brincadeira, enfim, que não é inata, a brincadeira não é inata, mas que ela começa essa brincadeira e vai ganhando sentido ao longo da vida dela, que ela tem que ficar abandonada, né? Não é nesse sentido que eu estou falando. Bom, então se a brincadeira é condição para a aprendizagem, é também um reconhecimento de que essa brincadeira é a expressão máxima da cultura infantil. Por isso que eu fui lá no começo, eu fui falar de cultura da infância. Não posso falar de cultura da infância se eu não tô falando, se eu não falo de brincadeira. Só que não é só a brincadeira, né? Então, há vários outros aspectos que envolvem a cultura da infância. Mas a brincadeira, ela é a máxima, assim, ela é o ponto alto, né, da cultura infantil. E quando eu falo que a brincadeira é condição para aprendizagem, necessariamente eu estou falando sobre a ludicidade. Gente, é tão incrível assim quando a gente vai estudando os documentos no Brasil. Eu não sou uma estudiosa de políticas, não sou. Eu sou uma estudiosa da infância, eu sou uma estudiosa da criança, enfim. Eu não sou da área de políticas, né? Mas quando a gente começa a estudar os documentos, a gente vê como tudo está muito amarrado, muito articulado e muito fundamentado. Tudo, assim, muito bem pensado. A gente tem no Brasil grandes pensadores que realmente, assim, da área de políticas ou não, né? Mas que contribuem muito para que a gente tenha uma prática com essas crianças mais respeitosa, com que elas precisam nessa fase da vida delas. Bom, e aí quando a gente fala dessa condição para aprendizagem, logo a gente fala também dessa ludicidade. Só que a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque essa ludicidade não é, ai meu Deus, porque é lúdico, porque virou jargão, as pessoas não entendem nem o que é isso. A palavra vem do lúdico, e que vem, né, de ludus, e que traz a ideia do exercício do drama, da encenação, da ilusão. Então, a criança, ela precisa disso. Ela precisa de estar em contato com essa fantasia, o Sarmento, ele vai falar de uma fantasia do real. Porque também não é do nada. Tipo, caiu na cabeça da criança e ela tá falando, não, é da realidade, é situado. E aí, esse modo específico que é da criança, né, esse aspecto da ludicidade, é muito importante que as instituições entendam que é preciso favorecer situações onde as crianças possam se expressar, criar, imaginar, óbvio, brincar. Então, a ludicidade, nesse sentido, também se torna um princípio da experiência infantil. Gente, tá vendo? Tudo tá conectado. Eu tô falando de experiência infantil, tô falando de um lúdico, que não é o colorido, que não é pintar a escola de bichinho, né? Não é isso, não é isso. É justamente essa ideia que vem do sujeito, parte dele, nesse aspecto da ilusão, da fantasia, enfim, mas que ela precisa de estar num espaço que promova essa ludicidade com qualidade. Então, quando eu falo dessa ludicidade, ela também auxilia na produção de sentidos pela criança. Que ela vai se dar pela ludicidade e não pela transmissão de conteúdos. Ai, tô passando um carro de som aqui horrível. Nem sei se vocês estão me ouvindo, porque nem eu tô me ouvindo direito. Estou ouvindo, sim. Tá, pode então continuar, Maíra. Tá dando para te ouvir, sim. Bom, então eu trago essa ideia da ludicidade, né? Dessa ideia de ilusão, de imaginação, enfim. Porque os sentidos das crianças, quando elas vão atribuir sentido para o mundo, tá ligado à ludicidade, não tá ligado a uma transmissão.
Não é de fora para dentro, né? Não é de um adulto para a criança. É da criança para o mundo. E esse mundo volta também para a criança. Isso é muito importante a gente saber. E isso tem muito equívocos, né? As pessoas não entendem muito isso. Bom, e aí quando eu coloco que a brincadeira é a expressão máxima da cultura infantil, a gente precisa refletir sobre isso. Se as crianças, então, costumam se organizar espontaneamente em pequenos grupos para brincar, a gente não vê criança em grandes grupos, toda a turma brincando. Eu nunca vi. A não ser que a gente seja um jogo de regras e aí a gente tá no comando. Eu tô falando de algo espontâneo, né? Então, por que que a gente insiste em manter as crianças por longos períodos no grande grupo e conduzidas o tempo todo pelo adulto? Por que que a gente insiste nessas práticas? Se a gente está falando de uma cultura que é da infância, se a gente está falando de um currículo que não é prescritivo, que reconhece as interações, as relações e essa brincadeira, por que que a gente insiste nisso? Né? Nessa condução o tempo todo pelo adulto. Até isso, o documento rompe, né? Ele rompe com isso. Ele rompe com essa condução o tempo todo do adulto, mas ele não rompe com o adulto, tá, gente? Porque muita gente vai para o outro extremo, então não precisa do adulto. Opa, peraí, precise muito. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Então, faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos. Já estou terminando. Então, não é porque que a brincadeira é a expressão máxima da cultura que o adulto é excluído. Então, qual que é o papel do adulto aí nessa brincadeira e nessas interações? Organização do espaço, o professor, seleção criteriosa dos materiais. Então, brinquedos industrializados são vários, carrinhos, bolas, miniaturas, brinquedos artesanais, brinquedos naturais, brinquedos não estruturados, enfim. Nós temos a obrigação de organizar também o tempo. O nosso tempo não é o tempo da criança, é o tempo que é dela. E a gente precisa respeitar isso. E o papel do adulto também, ele tem que observar, registrar, interpretar e projetar o que ele está vendo. E mais do que isso, comunicar e tornar isso público para as famílias. As famílias precisam entender a complexidade que é o nosso trabalho. Não estou falando para tornar público de forma complexa, não. Estou falando de documentação pedagógica. Tem uma forma de comunicar isso. Então, as famílias, elas precisam conhecer. A gente não pode deixar isso passar. Interação e brincadeira. As interações e brincadeira na instituição, elas não são inatas. Assim, a criança já nasce pronto com isso. Não, isso é desenvolvido. Então, como que a gente pode tornar isso público? A gente tem que publicizar. E aí a gente tem a documentação pedagógica, né? Então, para eu encerrar minha fala aqui, né, para concluir, eu gostaria de deixar algumas indicações de leitura. Eu acho que vocês encontram tudo na internet. Depois, eu posso te passar, Selma, você pode colocar na descrição, né, que ajuda muito. Que é As Culturas da Infância nas Encruzilhadas da Segunda Modernidade, do Manuel Sarmento. Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil, da Chizuko Kishimoto. Ludicidade, Continuidade e Significatividade nos Campos de Experiência, do Paulo Falck. Então, acho que esses 3 textos aqui, para quem quiser ter uma leitura mais sobre isso, ajuda muito. Bom, então foi isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que significa essas 2 palavras que tem uma imensidão por trás. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Selma, pela oportunidade. E eu quero convidar o pessoal que não segue a página, que siga para acompanhar o conteúdo lá, que será um prazer ter vocês lá acompanhando o conteúdo comigo, tá bom? Isso mesmo. Vou reativar os comentários, daí dá tempo de você ler. Bem, nós temos alguns minutinhos ainda, parece que o relógio, né, corre quando a gente quer falar tanta coisa. Essa live dava para ser dividida, né, aliás, multiplicada por no mínimo mais 4, né, porque tem assunto aí, tem pano para manga. Mas eu destaco algumas coisas que você falou que diz muito sobre algumas práticas que precisam ser rompidas, né? Você falou muito a questão da autonomia,
mas o quanto é necessário a gente compreender que autonomia não é abandono, né? Fazer com que a criança tenha uma autonomia, essa criança autônoma não é uma criança abandonada, né? Deixada à mercê da sua própria criação e pesquisa, enfim, no seu próprio desenvolvimento. Isso é muito importante que a gente saiba. Como você falou, a gente tende a ir para um extremo e não é isso, né? E Selma, rapidinho, um outro extremo também é a intervenção constante na brincadeira dessa criança. O adulto ele tem que equilibrar e saber o momento de entrar nessa brincadeira e não tem que ficar intervindo o tempo todo. Não precisa, não precisa, porque estou falando dessa criança capaz, enfim. Ela vai dar conta, dadas as condições, né? A gente tem que dar as condições, mas o adulto tem que pensar muito a hora de intervir, não é de qualquer jeito, né? Não é abandono e também não é intervenção o tempo todo. Sim, exatamente. Uma outra coisa que você falou que é muito importante a gente pontuar, Maíra, a questão que a gente sempre ouve dizer, que é a indisciplina na educação infantil, né? Como isso é um equívoco que precisa ser revisto, né? O que é que se fala quando se diz isso, né? O que está por trás dessa fala? Então, é importante que o professor aponte por que ele está preocupado com isso, o que de fato está acontecendo para que essa ideia esteja, né, com ele, porque por trás disso tem lá, será que as propostas estão adequadas, né? Será que as crianças estão tendo desafios que façam com que exatamente elas desejem, né, estar envolvidas umas com as outras, interagindo com aquele ambiente, com aquele material. Aquele material é desafiador, né? Que tipo de coisas a professora tem proporcionado para que aquilo não caia na mesmice e a criança perca o sentido, né, daquela rotina tão planejada para o adulto, tão estável, tão, vamos dizer uma palavra muito forte, tão massacrante para essa criança, que ela não Controlada tem demais, né? tempo, né? De ser ela mesma, né? Então é importante rever essa questão da indisciplina na educação infantil, que por trás tem uma série de questões, né? E uma outra coisa também que você falou que é muito importante é a questão da busca, né? Tudo é novo para nós agora, diante de uma BNCC, embora ela não seja tão nova, né? As diretrizes muito menos, mas o que deixa para a gente como bandeira para a gente levantar é que o professor precisa estudar, né? Que o professor precisa estar em busca sempre. Selma, e eu só queria fazer assim, um parênteses enorme, assim. Gente, professor tem que estudar, mas aprende a selecionar onde vocês estão estudando, gente. Porque hoje a gente está com uma enxurrada de formações. Cuidado com essas formações. Tem formações que fazem confundir a nossa cabeça, que piora tudo, não ajuda em nada. Então, a gente tem que estudar? Tem. A gente precisa estudar muito. Mas seleciona, gente. Seleciona muito essas formações de vocês. Entendam bem aonde está fundamentado, da onde que parte essa fala. Porque ao invés de você estar se formando para qualificar o trabalho, tá atrapalhando, na verdade. Faz um desserviço. Então, cuidado, gente. A internet hoje tem muita coisa boa, muita mesmo. Mas tem muita coisa ruim. Então, é muito importante que na hora das formações, gente, filtra. Não é qualquer lugar. Cuidado com jargões. Gente que fala sem saber o que está falando. Cuidado, tá? Isso aí eu deixo um alerta importante. Eu vou desativar os comentários para quem quiser fazer o print final. Já está acabando, né? Então, Maíra, eu sou muito grata por você ter aceitado o nosso convite de participar da nossa jornada falando de brincar. Agradeço em nome da minha colega Heloísa, do Minha Vida no Berçário. E eu tenho certeza que muitos professores que estão aqui, assim como eu, são desejosos, né, de que essa conversa aí frutifique novos encontros, porque a gente quer realmente aprender com quem sabe, a gente tem sede de aprender com quem realmente tem brilho nos olhos, e é isso que faz a diferença, né?
do nosso papel de professor, é estar com quem realmente gosta do que faz. Então, muito obrigada. Já está acabando, 22 segundos. Eu agradeço de coração. Obrigada. Eu que agradeço, Selma. Obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. Maria. Obrigada. Boa noite.